Cristiano, da dupla Zé Neto com Cristiano, e é o que aconteceu. Um sapinho, conhecido popularmente como sapinho, obrigou o cantor Zé Neto, na verdade, da dupla com o Cristiano, a interromper a agenda dos shows até 9 de janeiro. Segundo o comunicado enviado pelo artista à imprensa, a doença foi causada pelo uso de corticoide. E ele está usando esse corticoide porque ele está fazendo um tratamento no pulmão, tratamento esse decorrente do uso do cigarro eletrônico, que foi outro alerta que o Zé Neto fez. Para falar sobre esse assunto, a candidíase oral, a gente recebe aqui o dentista, o Ricardo Aguiar. Ô Ricardo, a assessoria do cantor informou que o dele foi consequência do uso de corticoide. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar das causas, mas o que é essa candidíase oral que a gente colocou no popular como sapinho? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Fernanda. Um prazer muito grande estar aqui novamente. E é importante a gente entender que a candidíase oral é uma infecção fúngica, né? São fungos que causam esse tipo de alteração na mucosa bucal. Afeta língua, pode afetar a bochecha, a faringe, que é a parte mais superior da garganta que a gente tem. E geralmente ela aparece quando a gente tem um quadro de imunidade reduzida. Então, assim, tudo aquilo que pode permitir que minha imunidade baixe, as infecções fúngicas, elas são oportunistas. Corticoide pode ter sido causado isso? Isso, o uso prolongado. Então, assim, por ele estar fazendo um tratamento para sequelas de Covid, também um tratamento com relação aos cigarros eletrônicos, que é uma coisa que a gente tem que também fazer o alerta, muito importante. São produtos que não são regulamentados pela Anvisa. Então, eles chegam ao Brasil, são vendidos no mercado informal, digamos, mercado negro, né, mesmo, e que eles não trazem benefícios nenhum para a saúde, muito pelo contrário, eles trazem muito prejuízo. E nesse quadro geral de doença que teve, Covid e tratamento das causas pulmonares que ele teve em razão do vaporizador, ele começou a ter que fazer o uso dos corticoides. E é um tipo de medicação que, quando a gente prolonga o uso, ele afeta um pouco o sistema geral da pessoa e pode causar essa imunidade baixa. É transmissível a famosa sapinho? A gente pega de outra pessoa beijando pela saliva? Isso. O que é que a gente precisa entender também? Que não é o fato de eu estar com fungo, você vai ter a ação da doença efetiva. A Candida albicans, que é o fungo que vai fazer esse tipo de ação, ela está presente na maioria das pessoas. O que acontece? Ela fica no estado inativo. Então, quando eu tenho a imunidade reduzida, pelo oportunismo que ela apresenta, ela vai e sobe, aumenta essa proliferação da quantidade dos fungos e aí a gente vai despertar a doença ativando-a. Então, eu posso ter também, em caso, pessoas que fazem tratamento para quimioterapia, que a imunidade baixa bastante. Os imunodeprimidos podem apresentar, né? Agora, tratamento? Tratamento, basicamente, ele é a base de antifúngicos e, como no caso do cantor, repouso. Então, por isso que ele abriu mão da agenda. Ele precisava repousar, fazer bem direitinho o protocolo medicamentoso. Apesar de ele ter que fazer esse repouso, é uma doença que não é grave, não é uma doença grave. Tanto que é bastante comum na primeira infância, quando a criança, o pequeno bebê, ainda não tem a imunidade muito bem constituída e ele fica muito susceptível a esse tipo de ação. Então, para os bebês que adquirem o sapinho, extremamente importante é cuidar da higiene. Então, a higiene oral da criança, a higiene da mãe que amamenta, higienizar os seios, higienizar todo o processo de cuidado da criança é extremamente fundamental para que a criança não desenvolva esse tipo de situação. Bom demais o nosso papo. É um alerta geral para todo mundo também. A gente pega a questão do Zé Neto, fala pelos cigarros eletrônicos, caminhamos aqui pela candidíase oral e seguimos mostrando que o que acontece com o outro não isenta a gente de acontecer também. Então, presta atenção. Obrigada por ter vindo mais uma vez. O Instagram dele está na tela, ó, Dr. Ricardo. Tem ponto Aguiar? Tem ponto Aguiar, não? Dr. Ricardo Aguiar. Dr. Aguiar. Agora que eu tô lembrando que tem um ponto em algum lugar. Dr. Ricardo Aguiar. Obrigada, querido. Feliz ano novo para você, viu? Até 2022. Até lá. Elaine, eu vou passar